Bom, pessoal, podcast Seja Fora do Normal, mais um episódio. Hoje um convidado, sempre convidados especiais, convidados que fazem a diferença no mundo, a diferença aonde eles passam. E trouxe hoje aqui um novo amigo, né, um novo conhecido, meu amigo Theo Starneck, que assim, me achou no meio do caminho, participando de uma das palestras que eu realizei no ano passado, e foi se aproximando, chegando, e me permitiu conhecê-lo, sabendo um pouco mais do seu trabalho na Meinvest, mas ele vai falar sobre isso, vai se apresentar, que é, né, uma instituição de educação financeira, e já nos aproximamos bastante. Então, esse podcast, a intenção é que essa potência desse novo amigo vá até vocês também, chegue de maneira bacana, diferente, fora do normal, né? Fora do normal. Então a gente aqui se permite fazer coisas não muito usuais. Theo, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gostaria que você se apresentasse, se possível de maneira um pouquinho fora do normal, mas da sua maneira, meu amigo. Seja bem-vindo, se apresente, conte um pouquinho. Quem é o Theo Starneck? Obrigado, Márcio. Obrigado aí por esse convite. Obrigado por abrir as portas também do seu podcast, né, para a gente falar um pouco da nossa vida também. Acho bacana isso no seu podcast. E falar um pouco também aí da Meinvest, né, que foi criada, né, justamente para ajudar pessoas com problemas de educação financeira. A gente vê, né, cara, que hoje em dia, eu sempre falo isso, eu gosto sempre de falar que 80% da população é endividada. E a Meinvest foi criada para mudar isso. Resumindo um pouco a Meinvest. Bom, falando de mim, Márcio, eu vim de um lugar humilde, passei por muitos problemas financeiros, né? Um dos motores aí que me levou à educação financeira era da área de informática, como a gente já conversou. A gente já conversou, por um acaso, mais uma semelhança, né? Uma semelhança. Também viemos aí da área de TI. É um pouquinho mais velho, né? 85, né? O Windows 85, você fala. Mas é isso. Rapaz, não tinha nem o Windows 85. Não tinha nem ainda o que apareceu logo depois, que foi o DOS. Mas isso é outra história. Esquece isso. Vamos falar isso não, o pessoal... O pessoal vai descobrir aí que eu sou Jurássico. Não, tem uma bagagem muito boa. Então, assim, eu me apaixonei pela informática, né? Entrei, especializei em informática, comecei a trabalhar, trabalhei muito tempo em Itaboraí também, né? Aqui alguns cursos de inglês, instalava servidores e tudo mais. E, cara, comecei a ter muitos problemas financeiros, né? Abri algumas empresas que não deram certo, porque entrei sem saber dessa parte da finança, né? E hoje em dia eu vejo que a parte da finança é a parte, o coração, né, de uma empresa. Ela é o doutor que vai falar assim, olha, tem alguma coisa errada. Eu falo sempre para as pessoas. E eu cometi muitos erros, né? E isso me levou a buscar, né, a aprender sobre educação financeira. Né? E falando de mim, eu sou um cara que também tenho esse pensamento que você tem, né? A gente conversou e chegou a esse acordo. Esse pensamento de ser fora do normal, eu acho muito bacana, isso me cativou muito, esse seu livro, né? Já li, um livro muito bom, indico para vocês. O Theo comeu o livro, não leu, ele comeu, porque em menos de uma semana, ele liu o livro. Eu falei, como assim, Theo? Como assim, né? Aí ele muito falou, não, já li o livro todo e tal. Eu tenho uma irmã que ela fala assim, o Theo deixa de comprar roupa para comprar livro. Mas eu gosto. E quando o livro é bom, cara, eu pego e eu termino ele e penso nele. E seu livro foi muito bom, cara. E assim, sobre a minha vida, cara, eu sou um cara que não acreditava muito em mim, Márcio, né? Não tinha essa parte de acreditar. Estudei até a 8ª série e na 8ª série eu não acreditava ainda em mim. Cara, não acreditava, cara, não acreditava. Então, que legal você tá contando isso aqui, viu? Porque
Gente, para a gente apresentar as nossas vulnerabilidades, a gente precisa ser muito corajoso. Né? Então, assim, que bacana você hoje estar no momento em que você tem coragem, inclusive, de contar isso. Caramba, não acreditava em mim. E eu tenho certeza, Theo, que como você, tem várias pessoas aí nos assistindo, muitas, que infelizmente ainda não acreditam em si mesmo. Verdade. Mas que, em contrapartida, ainda não aprenderam que para que se possa acreditar, é necessário também fazer alguns movimentos. Sim, ação. Você tem que se permitir agir para que essa tônica ela mude. Verdade. Né? Para que coisas aconteçam e você de verdade possa ter essa autoconfiança, elevar a sua autoestima. Né? Então, eu costumo brincar, Theo, que quando a gente tem um carro, que a gente está andando no carro lá, e ele tem indicadores, né? Sim. E ele tem lá um indicador de combustível. O indicador de combustível vai descendo, e tem uma hora que o combustível acaba. Se eu não cuido, não boto mais combustível, ele acaba e o carro para. E não adianta eu ir lá no ponteirinho querer subir ele. Não vai. Que não adianta. E as pessoas ficam querendo fazer com que as pessoas sejam confiantes ou que se acreditem em si mesmo sem colocar combustível novo. Né? Verdade. E é necessário esse combustível, né? Para você, isso aí na área financeira, em qualquer área. Então, assim, desculpa interagir aqui, interferir, mas certeza, esse não acreditar, ele é verdade de muitas pessoas hoje. E eu espero também que esse nosso podcast aqui, que esse nosso episódio, né, e essa fala corajosa do meu amigo Theo Starneck ajude a você. Theo, é possível passar a confiar em si mesmo? Conta pra gente. Olha, eu vou te falar do Day One, assim, que mudou a minha vida. Foi uma palavra de uma prima minha, a Lucilene, agradeço muito a ela. Eu estava na minha casa, ela morava, na verdade, a mãe dela, minha tia, morava perto da minha casa, e ela passou pela minha casa e eu estava tomando banho, olha só. E ela falou assim, é Theo que tá aí? Eu falei, é Theo. Ela falou assim, Theo, tem um concurso para fazer. E eu acho que você consegue passar. Cara, parece bobo isso. Mas aquele dia... Que ela fala, cara, eu acho que você consegue passar. Olha, eu até me emociono porque eu falei assim, caraca, me deu uma força, cara. Uma coisa de Deus mesmo, cara. Eu falei assim, caramba, cara, vou fazer. Fiz o concurso, achava que não tinha capacidade de passar, estudei, eu não passei no concurso. Mas o que acontece? Eu tirei uma nota muito boa. No primeiro concurso que eu fiz, o estudo que eu fiz, eu falei, aquilo dali foi o que você falou. Eu comecei a encher o tanque de gasolina. E eu falei, caraca, eu consigo, cara. Cara, você acabou de falar uma coisa extremamente poderosa. Para muitos, bom, a gente eu estava até esperando aqui você falasse, pô, eu fiz o concurso, passei. Mas você falou o seguinte, fiz o concurso, não passei. Mas eu percebi que foi uma coisa legal, cara, que eu fui além do que eu achava que eu ia. Eu passei um pouco aquela barreira, eu quebrei aquela barreira. E essa história, duas coisas que você falou, né? A fala da tua prima, né? Eu acho que você consegue passar. Sim. Algumas... Às vezes, a gente se alimenta também do que as outras pessoas falam. Sim. Então, quando alguém acredita um pouco na gente, talvez já seja... e eu vou contar pra você que tá aí, não teve ninguém ainda que acreditou em você. Eu nem te conheço, cara, mas eu acredito. Você porque consegue. Eu sei que você tem alguma coisa dentro de você que você vai poder usar, sabe? Então, eu não sei o que é, mas a gente pode até descobrir junto, mas isso é uma outra história. Então, e aí o Theo depois falou uma outra coisa legal aqui, que foi, pô, não passei, mas eu tirei uma nota que me surpreendeu, eu achava que fosse ser menor. E eu me senti abastecendo, né? Me senti enchendo meu tanque. Faltou um pontinho para eu passar, eu falei assim, caramba. E aquilo foi uma oportunidade, eu acredito que Deus me deu de falar assim, cara, eu tenho outros lugares para você ir. Então, é isso aí, começa. Daí eu comecei a estudar. Aí eu fiz montagem e manutenção na Microlins. Aí comecei, estudei, aí fiz técnico. Hoje, né, eu parti para a área financeira devido a algumas situações, né, de empresa que eu abri e que não deram certo devido
a falta de conhecimentos nessa área de financeira, só que eu fui estudando e comecei a me apaixonar, meus olhos brilhavam no trabalho, às vezes, aí eu comecei a trabalhar, no trabalho eu falava com meus amigos, cara, a gente precisa pensar em guardar um pouco, cara, guarda 10%, não pode, guarda 5%, cara, guarde 1%, comece a se treinar, a guardar dinheiro, porque a gente precisa, cara. Eu passei por situações na empresa, eu me endividei, eu tive problemas que eu falei, cara, a gente não pode viver uma vida de que a gente acha que as coisas ruins não podem acontecer, e ela vem, e quando vem, você pode estar preparado. Existem 2 caminhos de você levar a vida sem pensar em se preparar, né? Ou você levar uma vida desregrada, que não vou guardar, não vou fazer nada e vou levar. E acabou. Aí o problema vem. Né? Não adianta falar que o problema cai na cabeça de todo mundo, da pessoa boa e pessoa ruim. Não tem isso. Não adianta contar uma historinha alegre aqui de que não vai dar errado. Vai dar errado, você vai fazer coisa que não é para fazer. Vão aparecer pessoas que na sua vida que você vai achar, caramba, essa pessoa veio para me atrapalhar. Mais à frente você vai perceber, nossa, essa pessoa me salvou. aquele atrapalhozinho lá, aquilo ali, nossa, olha o que eu sou hoje, né? Então é um pouco esse ressignificar e aproveitar as suas próprias histórias, né? Canalizar, né, Márcio? Sabe o que eu aprendi na vida? Eu aprendi a canalizar tudo que é ruim. Né? Eu passo ele por um tubo. Você fala da imaginação. Legal. Eu adoro isso, cara, de imaginação. Eu sou muito fã do Albert Einstein, porque a maioria das teorias dele veio da imaginação, né, cara? E eu falei, a maior inteligência que tem é a imaginação, na minha opinião. A maior inteligência. Porque a imaginação te leva a lugares que você não pode. E te faz também planejar para chegar a esses lugares. E eu pego uma coisa ruim e canalizo. Quando eu abri trabalhei com informática, trabalhei aqui em Itaboraí também, em alguns cursos de inglês aqui, dando suporte de informática, a minha empresa, né, recebia tinha um faturamento legal e tudo mais, só que eu não tinha conhecimento de nada, e então comecei a ter esses problemas. Foi daí que eu comecei a canalizar. Como é que é essa história do canalizar? Explica pra gente. Tô curioso para saber como é que é isso. Canalizar é assim, Márcio. Quando esse problema ele chega para você, você começa a diagnosticar o problema. Por que aconteceu? O problema é isso. Problemas, um médico, por exemplo. Se você vai no médico e ele fala assim, opa, tá com muito açúcar. Você começa o quê? Diagnosticar. Da onde veio esse problema? Pô, tô comendo muito doce, preciso melhorar. Então, quando você canaliza um problema, é isso, você diagnostica. Você pega ele, tá passando ali, tem fase. Você faz o diagnóstico dele, vai falar assim, opa, ele tá assim por isso. Dali você começa a filtrar. Opa, vamos tirar isso. Aí o problema vai indo para a solução. Vamos tirar aquilo que está errado. Bum. Quando ele chega no final do tubo, você tem uma solução. Então você processou o problema. Processou informática. Né? Processou, ele entrou ali para a conta, ele virou dados. E aí depois ele virou oportunidade. Né? Isso aí. Ele virou oportunidade, ele virou uma solução. E eu levo minha vida assim. E toda vez que a gente pega um problema e transforma ele em uma oportunidade... Isso aí. Ou seja, quando eu sistematizo aquele problema, crio a solução dele, eu posso entregar essa solução para outras pessoas e o que é que eu posso fazer com isso? Ganhar dinheiro com isso. Isso aí. Né? Então vira uma oportunidade de alguma forma. E foi hoje o que eu trabalho, que é planejamento financeiro, né, consultoria financeira para a empresa, é justamente de uma dor que eu tive. Então, às vezes eu chego para conversar com uma empresa, eu falo, cara, fica tranquilo. Aí ele fala assim, tá com isso, tá com aquilo acontecendo dentro da minha empresa, me ajuda aqui. Eu falo, cara... Fica tranquilo desde que você me contrate, senão você não vai ficar tranquilo assim. Vamos diagnosticar, entra a canalização. Vamos formar aqui a nossa estrutura para a vida, onde está vindo erro? Vamos diagnosticar. Para mim, isso serve para educação financeira e praticamente para tudo na nossa vida. Primeira coisa, diagnóstico. Do diagnóstico a gente planeja. Tem uma frase do gato me lembrei agora aqui, do gato o gato sorriso, né, que ele fala assim, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
O gato da Alice no Da País Alice das no País, Maravilhas. sorriso, né? Eu uso bastante um pouquinho essa história também. Cara, essa frase é muito boa. Muito boa. Mas quando eu trago ela para a educação financeira, eu mudo um pouco. Ela não é a primeira, ela é a segunda. Por quê, Márcio? Eu vejo da seguinte forma. Para a vida também, assim, que eu levo, né? É uma técnica que praticamente eu desenvolvi. Muitos falam assim, se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Mas primeiro, a pergunta não é essa. A primeira fase que você tem que fazer é o seguinte, aonde eu estou. Porque se você não sabe aonde você está, como que você vai chegar em algum lugar se você não sabe nem onde você está? Até a resposta da Alice, quando ela está lá, ela, não sei, estou perdida. Então, se ela não estivesse tão perdida, talvez ela soubesse para onde ela quisesse ir. Entendeu a primeira frase que entra nisso? É aonde que eu estou. Interessante, um ponto de vista interessante, né? Eu comecei a aplicar isso na minha vida. A gente não está tão perdido assim da situação da onde a gente está. Eu tenho um exemplo, quer ver? A gente está, vamos dizer que esteja em Niterói. Você precisa ir numa reunião no Rio de Janeiro. Aí você fala assim, pô, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é falar assim, para onde que eu vou? Não. Você já sabe para onde você vai. A primeira coisa que você tem que fazer é onde eu estou. Será que eu estou perto das barcas? É melhor eu ir de barco? É melhor eu ir de ônibus? Eu tenho dinheiro para ir de Uber, de repente, que eu tenho que chegar mais cedo, e de barco eu vou me atrasar, de ônibus eu vou atrasar. Então, quando você pensa nessa parte de diagnóstico que eu falo, né, aonde eu estou diagnóstico, é para falar assim, eu estou aqui com dinheiro ou sem dinheiro, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de Uber, posso pegar um táxi. Você começa, aí você entra nessa fase da Alice no País das Maravilhas. Você vai falar assim, para onde que eu vou? Né, que ela não sabia. Aí você começa a falar assim, eu posso ir para esse lugar. Em estratégia, né? Embora a visão da educação financeira, ela usa bastante da estratégia, mas quando eu falo em planejamento de estratégia, a gente tem uma visão um pouquinho diferente dessa frase. Esse uso do aonde eu quero chegar, ele tem muito a ver com o propósito. Uhum. Então, assim, esse olhar do o que eu quero fazer. Então, é um estágio inicial antes da experiência ser vivida. Sim. Infelizmente, a gente não consegue fazer esse movimento, a gente vai viver as experiências. E aí, quando a gente vive as experiências, a gente tem situações em que a gente está. E aí a fala do Theo é muito bacana, mas também não tira a relevância de você olhar para esta mesma frase e pensar, cara, se eu souber aonde eu quero chegar, sim, claro, vai ficar muito mais tranquilo de eu chegar. Pelo simples fato. A gente brinca bastante com isso no livro Seja Falando Normal, principalmente no primeiro capítulo, né? Porque aí o onde eu quero chegar, ele ganha uma relevância diferente, porque ele tem a ver com os seus sonhos, com os seus desejos. Né? E aí você olhar ali para os seus sonhos e imaginar, bom, o que é que de verdade eu queria alcançar? E aí, a partir desse momento, eu tenho que começar um processo de planejamento. Sim. Primeiro definir isso. Diagnosticar, né? Quando eu escrevo, eu ganho poder, né? Quando eu coloco ali no papel e determino mais ou menos um prazo, quando eu começo a ter essa noção. E aí eu preciso sim olhar para onde eu estou. O que eu já tenho para chegar onde eu quero chegar? O que me falta? Né? E é bem legal a gente pensar sobre essa fala aí. Quando você fala assim não é que eu esteja assim, essa frase não é importante. Essa frase é muito importante. Só que quando a gente traz para a educação financeira, por que eu falei? Eu vou explicar um pouco. Quando eu falei assim, a gente não tem que pensar só aonde a gente quer chegar, porque um dos maiores erros que eu vejo na educação financeira, né, que é a área que eu atuo... É se desprezar o momento atual. Isso, a galera às vezes, eu quero ir para tal lugar. Quer ver? Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Eu quero ir para a Lua. É viável agora? Rapaz, teve um entrevistado aqui que disse que queria fazer viagem espacial. Não! Meu primeiro entrevistado aqui. Eu vou fazer uma alusão, meu amigo Lenilson Assaf Santos. O cara quer viajar para a Lua, para Marte, sei lá para onde. Esse é mais doido que eu. Olha, esse é mais fora. Qual o nome dele? É o Assaf, o Lenilson Assaf. Assaf, eu acho legal as pessoas imaginarem. Isso é imaginação. Mas, assim, é porque... Não, mas ele já tem plano mesmo. Não, é legal. É sério. É bacana. Já está estruturando a ideia, o negócio é bacana. Legal.
Mas assim, agora eu vou um pouco contra só algumas coisas, não essa parte, eu quero ir para a Lua, eu acho legal. Mas às vezes o cara fala assim, eu quero ir para a Lua, mas será que na hora que, aonde ele está, ele tem condições de ir? Ou às vezes, por que eu falo isso? Às vezes as pessoas, eu estou trazendo muito para o lado da educação financeira, às vezes as pessoas mas é porque é a tua praia, né? E a gente vai conversar mais oportunidade. sobre isso já, pessoal. Então a gente Fica perde a ligado. oportunidade porque a gente quer chegar num lugar que a gente não tem condição, cara, no momento. Tem condição de alguém, qualquer pessoa ir para Marte no momento? Ainda não tem, ninguém. Ainda não. O Asaf vai brigar contigo. Vamos marcar um papo aí. Não, Mas Asaf, legal, desculpa, legal, Asaf, legal, não estou legal. falando Legal. contra Não, o seu quando a pensamento. eu achei muito interessante trazer o Theo aqui, né? Até porque ele me contou um pouco desse encantamento dele com o livro Seja Fora do Normal. Sim. Inclusive, eu participei de um podcast, né, da Minha Invest também. Dia 25 agora vai. Dia 25 vai pro ar. Tá bem legal, pessoal. Muito bom. E assim, eu fui agraciado pelo Theo. Na verdade, ele ele trouxe uma grande publicidade do Seja Fora do Normal. Sim. Até porque ele teve uma preocupação técnica de ler o livro com antecedência, sim, antes da gente fazer a entrevista. Muito bom. E é para mim interessantíssimo pensar num profissional extremamente que vem da TI, vem do TI. Então, quando a gente fala em TI, pessoal, a gente fala em lógica, ok? A gente fala em eu tenho um problema, eu analiso o problema, a probabilidade de ser isso é essa, é aquela outra. E ele vai para a educação financeira, em que a lógica também é fundamental. Eu não posso desprezar dados, números, e eu tenho que lidar com eles. Sim, sim. E ao mesmo tempo o Theo se permite sair do normal, abrir a cabeça, né, e trazer. Mas assim, dentro da área financeira, eu tenho que lidar com o real. Então eu tenho que lidar com possibilidades e não possibilidades de maneira mais estratégica. Isso. Então assim, não dá para você ser leviano em achar que você vai fazer um movimento e vai alcançar algo sem seguir os passos para que isso aconteça. Então, eu tenho que saber matematicamente qual é a distância do ponto A para o ponto B. Né? Então, da onde eu estou, eu preciso conhecer profundamente. Eu acho que foi isso que o Theo trouxe para a gente aqui. Eu brinquei com algumas coisas, mas entendo profundamente, né? Então, eu preciso saber onde eu estou para ver qual é a distância. Isso. E qual é a distância? Então, aí eu tenho outros fatores, eu tenho a idade, eu tenho uma série de fatores que vão me permitir identificar qual é o tamanho do passo que eu tenho que dar. Né? Então, talvez eu não consiga chegar exatamente onde me propus, mas eu consigo caminhar para metade do caminho. Isso já pode ser muito maravilhoso. E aí, quando a gente traz para essa lógica financeira, matemática, não dá para a gente desprezar esse conhecimento, sim, né, Theo? E tem muita psicologia, né, cara? Eu acho que a parte de educação financeira tem muita psicologia. A matemática eu acho que não é a maior parte. Eu vejo isso pelas minhas situações, problemas que eu passei. Né? Eu vejo que a psicologia é muito importante. Né? Ela porque são hábitos, né, cara? E quando eu falo dessa questão que você tem que, primeiramente, saber onde você está, é justamente por isso. Senão a gente gasta combustível demais para chegar num ponto ao qual ainda... Eu acho que são vários pontos. Você precisa diagnosticar, ver onde você está. Beleza, eu posso chegar talvez naquele ponto intermediário. Para depois, porque existe muito... Sabe qual é o problema da educação financeira? Decepção. E eu vou te falar um ponto que a maioria das pessoas que trabalham nessa área não falam. Eu quero chegar, ser milionário, bilionário. E isso leva muitas pessoas a caírem em armadilha. Eu acho que a educação financeira ela é feita para você ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida, um cara bilionário talvez não tenha. Porque não tem hábitos que são condizente com a situação dele. Então, quando eu falo em questão de você se situar na educação financeira, porque existem lugares que as pessoas querem te colocar e você ainda quer ver, eu quero ser milionário, eu quero ser bilionário, e quero ser bilionário, quero ser isso, quero ser aquilo, mas o cara ainda está endividado, tá entendendo por que eu falo sempre isso? Cara, se coloca, usa um pouco da lógica. A imaginação é muito bom nessa área. Depois que você se situou, você fala assim, cara, eu quero chegar a tal ponto, mas beleza, deixa lá
nas nuvens lá, né? Agora a gente pode deixar lá nas nuvens lá e deixa lá. Mas primeiro fala assim, pô, o que eu preciso agora? Eu preciso disso, eu preciso melhorar essa parte, eu preciso parar de gastar tanto, eu preciso, vamos dizer, uma vida familiar, eu preciso ter mais relacionamento com a minha família, entendeu? Ele quer chegar num ponto que às vezes não é um ponto sustentável, que eu quero dizer no momento. Você me fez lembrar de uma... Eu acabo dando aula ou fazendo palestras para jovens, né, para garotada aí, ensino médio, ensino fundamental, anos superiores, então de 14 até 17, 18, 19 anos. E uma das coisas, qual é o seu sonho? A gente escuta muita pessoa dizer assim, quero ser milionário. E eu sempre pergunto assim, pra quê? Aí o cara fica, não sei, quero ser milionário. Mas pra quê? Pra quê, cara? Aí o cara fica perdido. De que adianta você ter muito dinheiro se você não tem ideia do que você vai fazer com ele? Chega lá e fala aí. Quanto ele vai ser poderoso para você ou não vai ser poderoso para você. Muito boa, cara. Então, para quê? Eu preciso saber o para quê, eu preciso saber o que me motiva. Por que tu quer isso, cara? E para que eu quero ser educado financeiramente? Para quê? É isso aí. Né? Qual é o grau de felicidade ou quais são os sonhos de verdade que eu vou realizar na minha vida? Isso aí. Porque existem pessoas que... Eu conheço gente que fala assim, cara, o meu sonho é viajar para um lugar muito caro. Né? Eu quero ir para a Suíça, eu quero ir para... Agora, eu conheço pessoas que são simples, cara. Aí a pessoa entra nessa vibe de querer ser bilionária, de querer conquistar o bilhão e perde seu tempo. Às vezes o cara trabalha, aí chega numa idade a qual ele até conquista ser milionário, mas ele não viveu a vida, ele deixa de viver a vida. Então, eu acho que tem pensamentos no momento que gera muita armadilha para as pessoas. Aí a pessoa vai lá, faz um curso, um cara que é ganancioso, atrapalha esse movimento do coach verdadeiro, que existem muitas pessoas como você que realmente... eu vi até no livro e vejo, né, pela tua palestra, pessoas que realmente realizaram seus sonhos porque você é verdadeiro. Então, existem essas armadilhas que às vezes a ganância não fala só em dinheiro, é de você chegar a um lugar, te deixa tão deprimido porque você não consegue chegar. Cara, eu quero ser milionário, o cara só em dívida, aí faz dívidas e quando ele vê, ele não conseguiu. Isso tem muitas pessoas. Eu estava vendo na Inglaterra, eu estava vendo, as pessoas estão saindo dessa parte de Instagram, porque as pessoas só colocam lá, cara, eu tô de carrão, eu tô de não sei o quê. Cara, isso não é felicidade, isso aí é comodidade. Cara, elas batem a foto do momento e, na verdade, elas estão infelizes naquele momento. Não era o lugar que elas gostariam de estar, mas elas querem provar para as pessoas, de alguma forma, que aquele é um momento feliz, mesmo que não seja para ela. Né? Então, é sempre a preocupação com o julgamento do outro. Isso atrapalha a gente demais. Né? Eu, assim, você estava falando aí, Theo, eu me lembrei que eu assisti um videozinho agora há pouco tempo e até mandei para os meus familiares, para os meus amigos, do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, em que ele fala um pouco sobre isso que você falou, que não basta a gente ter a ambição ou querer chegar em algum lugar ou querer ter sucesso ou ter sucesso nas coisas. É necessário que a gente tenha interesse, tenha algum hobby, tenha alguma coisa que a gente sinta prazer, e que de alguma maneira nos motive para alcançar o que a gente precisa. Ninguém chega a lugar nenhum se não tem algo que te dê prazer, né, de alguma maneira. Né? Isso pode ser, eu estava conversando com o Marcos aqui, que esteve aqui no último podcast, ele falando sobre a questão do tênis. Caramba, pode ser jogar tênis, pode ser velejar, pode ser jogar bola, pode ser uma prática qualquer, pode ser uma leitura, pode ser escrever coisas. Isso. Né? Mas eu preciso ter prazer, eu preciso viver intensamente algo que me dê motivos para que eu faça os movimentos. Continue também. Né? E continue os movimentos. Então, é bastante sobre isso. E não adianta a gente não saber... assim, não adianta eu buscar ser milionário se eu não sei o que eu quero fazer com esse dinheiro. O dinheiro, você entende muito mais do que isso do que eu, mas o dinheiro é só uma ferramenta, né? É só um instrumento. Simples assim. Hoje é dinheiro, como a gente conhece, mas já mudou profundamente
Antigamente a gente tinha... Antigamente isso continua tendo, o papel e a moeda, mas ele está sumindo. Né? Hoje a gente tem os dinheiros absolutamente virtuais, que não existem de verdade, Moedas, e que tem e moedas criadas só com a mente e que tem o seu valor, e várias outras formas de pagamento. Né? No passado foi o escambo, e ele hoje ainda pode continuar existindo também, e acontece. Né? O livro, eu troquei o livro por obra de arte, cara. Escambo, eu dando valor à obra de arte do meu amigo Luiz Frias, que qualquer hora vai estar aqui com a gente, que é um artista, é um poeta e um artista extraordinário que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Itaboraí. E ele deu valor ao livro, seja fora do normal, a ponto de trocar uma obra de arte dele, que eu achei a coisa mais incrível, pelo meu livro. Então esse também é um caminho, mas aí o caminho é diferente, porque ele deu valor a algo e eu dei valor a algo e nós concordamos que aquilo era importante para nós dois. Legal. E aí pensar no dinheiro como essa ferramenta de realizar trocas e realizar, né, ideias e tal. Tornar viável, tornar possível. E eu acho que a grande brincadeira, eu queria que você me contasse, se possível de maneira um pouquinho fora do normal, eu queria que você me contasse essa questão do dinheiro, né? É possível eu não deixar o dinheiro ser dono de mim e eu de verdade ser dono dele? Sim, essa para mim é uma das maiores questões do dinheiro, né? E a melhor resposta, né? Porque assim, se você tem o dinheiro como seu dono, quem é que está mandando? De forma simples, sem falar o dinheiro. É a estrutura, é um meio... Né, você vai viver por ele. Você vai viver por ele, você vai fazer o que ele manda. E a vida passa. Agora, quando ele é um escravo seu, né, a gente tem o dinheiro como slave, o que acontece com isso? Você começa a guiar. Termos da informática, viu, pessoal? Slave. Perdão, gente. Eu conheço. Mas você começa a direcionar ele para o seu bem, para a sua comodidade. Porque a maioria das pessoas que tem o dinheiro como seu dono, eles começam a trilhar o caminho do dinheiro. O dinheiro vai falando para ele, você tem que ter mais, você tem que fazer mais, você tem que... Aí você vai falar, olha, esse cara é planejador e está falando que não tem que ter mais. Não é questão de você não crescer. Existe uma diferença de crescer, de você ter que ter mais sem você precisar. Entendeu? Tem gente que tem 1 bilhão na conta e não usa o dinheiro porque está viciado no trabalho, às vezes perdeu a família. Será que isso é válido? Tá, eu sou planejador, galera, mas eu sou um planejador que penso muito no pessoal, na vida da pessoa. Aí o cara fala assim, pô, você vai fazer um planejamento para mim, você pergunta então, sobre isso, eu tenho que ter uma sobre carteira, aquilo. Eu tenho que ter uma carteira para diversão, por exemplo? Ótimo. Tem que ter... Tem que ter para educação? Para educação, eu tirava 5% para educação. Hoje em dia eu não sei quanto eu tiro mais porque eu invisto em educação, cara. Eu invisto muito. Porque a educação é uma riqueza que ninguém pode te tirar, cara. O dinheiro, sim. O dinheiro, eles te tiram. Porque a gente sabe que o dinheiro está aí. Você pode ser roubado. Podem invadir o seu banco. Teve episódio no passado do governo confiscar o dinheiro. Então, e muitos problemas causados. Aí você entrou num tema muito legal que eu gosto de abordar e passar para as pessoas. Eu gosto de estudar muito essas histórias, né? O que ele conseguiu pegar, assim, travar o dinheiro de bancos, de algumas coisas. Mas qual foi o dinheiro que eles não conseguiram travar? Conta aí, pode contar. Tô curioso, pessoal. Fala aí. O dinheiro das empresas, investimento. Eles não mexeram no investimento. A gente aprende com isso. Isso é educação. A gente vê que tem investimento... Então o dinheiro que estava gerando recurso... Ele não podia... Porque, olha só, a lógica é a seguinte, se ele trava o dinheiro das empresas, o Brasil não vai pagar imposto. Entendeu? Não vai pagar imposto e a economia vai parar e vai piorar mais ainda a situação. Então tem coisas que eles não tocam. Isso é o quê? Então eu posso caminhar o meu investimento para que ele produza algo e de alguma maneira ele está mais protegido. Inclusive até do próprio roubo, né? Do próprio roubo. Tem muita gente hoje em dia... Interessante, não tinha pensado sobre isso. A internet ela é muito boa e muito ruim. Eu falo isso pra galera. Bem grosso. Muito boa e muito ruim. Muito boa, muito ruim. Vamos botar assim. Por quê? Existem muitas pessoas a gente falando, eu não diversifico. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas eu coloco
os ovos somente numa cesta. Ah, mas se eu colocar em várias cestas, eu não consigo cuidar de todas as cestas. Aí eu falo, mas e se roubar a sua cesta, a única que você tem? O que é que você vai fazer? Entende? Então a gente tem que ter essa diversificação. É para tudo na vida, cara. Você falou de uma São coisa coisas... legal. Eu gosto de falar disso porque... E é legal que a gente está falando aqui de educação financeira. O Theo Starneck, ele é especialista em educação financeira. E quando a gente fala de finanças, tem algumas coisas, inclusive que você vai ver o Márcio Serbella falar, diferentes disso. Porque é outro momento e outro processo. Quando você me vê, por exemplo, falar sobre público-alvo ou marketing, você vai me ver justamente falar o oposto do que o Theo comentou aqui. Mas no que diz respeito a dinheiro, a grana, a investimento, a não diversidade isso aí pode ser o seu maior problema. Eu vivo isso um pouco, Theo. Eu me permiti durante um tempo da minha vida ter um cliente que praticamente monopolizou os meus serviços. E aí eu fico à mercê dessa minha fonte de renda. E se ela some, eu apago. Né? Então a minha luta enquanto profissional durante bastante tempo é justamente ter outras fontes de receita, além daquela principal, e igualando e diversificando, né, para que na falta de uma, a outra esteja presente. Mas estou até imaginando algumas coisas legais aqui para falar agora, realmente que ajudam. Foi necessário sofrimento no meio do caminho para eu aprender que precisava fazer isso. Hoje eu estou vivendo um ano extremamente especial para mim, 2025. Ah, legal. Porque eu estou muito bem, né, com as minhas produções, e estou afastado na minha fonte de receita principal. E mesmo assim eu estou bem. Então, isso é bom. Diversificação. É legal falar sobre isso, né? Sem dar nome aos bois, mas se preocupem com isso. Acho que essa dica que o Theo trouxe aqui, da diversificação nas fontes de receita, ela é super importante. Theo, nós estamos caminhando para o fim, infelizmente, mas conta aí para você o que você pensou a respeito. Sempre lembrando que a gente está no podcast Seja Fora do Normal, então são movimentos diferentes. É um pouco assim. Eu estava imaginando aqui, é o seguinte, né? Vamos dizer que você, para sobreviver, na verdade, isso é uma verdade, né? Você precisa de água para sobreviver, tá? Eu preciso de água, cara. Aí vamos dizer que você tem uma fonte, vamos falar de fonte mesmo, você tem uma fonte lá, você mora perto de uma fonte, e tem uma bica naquela fonte, sai água e tal. Aí você só tem aquela fonte para beber água. Você não pesquisou, não buscou outras fontes perto para você sobreviver. E aquela fonte seca. O problema maior disso, de não diversificar, é isso. Porque um dia você vai precisar diversificar, querendo ou não. Porque o problema ele vai vir. A crise é normal, a crise vem. A crise eu falo em todos os âmbitos, familiar, a crise no casamento. E a crise econômica vem, Márcio. Então a gente tem que pensar... quem estuda finanças sabe que ela vem de forma cíclica, inclusive, né? Isso, de si. Né? Tem estudos, né, falando sobre tem isso. Tem um livro bom aberto, né, o ciclo da economia, que fala muito sobre isso, né, que ajuda a gente a entender justamente isso, né? Essa parte do ciclo. Sempre vai vir uma crise aí. Galera, vai vir uma crise aí, não sei quando, e ninguém sabe. Ninguém sabe, esse negócio que sabe não é assim. A crise, ela é formada por pessoas. Aí entra a psicologia. Por quê? O que é uma crise? É a pessoa tirar o dinheiro do banco, não ter dinheiro em circulação. Isso é uma crise. Ponto. E as pessoas não tiram o dinheiro do banco por quê, Márcio? Porque tem medo. Ela começa a tirar, entra a psicologia, o medo. O medo é um dos fatores desse movimento cíclico, né? Na parte financeira da crise mesmo. Verdade. Bacana você ter falado sobre isso. Theo, então, queria que você contasse pra gente, você, né, como leitor aí assíduo do Seja Fora do Normal, que você contasse qual foi o seu melhor erro. Melhor erro? Melhor erro? Melhor erro. Entendi. É que eu repito para... apesar de ser da informática, meu processador é sempre... Rapaz, porque falar de erro e falar melhor, né? Se a gente for olhar pela informática, uma coisa é incompatível com a outra, mas a provocação é meio fora do normal mesmo. Meu melhor erro? Isso eu posso falar em quê?
Qualquer. O que você quiser, qualquer área do conhecimento. Melhor erro. Enquanto você pensa, se você quiser pensar mais um pouquinho, né, gente, nós estamos num podcast, então esse lapso de tempo ele faz diferença, mas eu vou te dar uma outra chance. Enquanto você está pensando no melhor erro, o que você achou de bacana do livro Seja Fora do Normal, assim, já que você o devorou, o que você destacaria para o público? Olha, a parte que você fala dos sonhos, justamente aquela parte eu acho que me tocou, outras também, mas essa foi o que mais me tocou ali. Quando você fala que você tem que ter sonhos, aí a gente entra naquela parte de curto, médio e longo. Justamente por isso. E o que você falou ali, cara, eu sou assim, admiro muito, porque quando você tem um sonho curto, você conquistou aquele sonho, entra a compensação, você fica feliz, o combustível que você falou, seu roteirinho aumentou. Exato, e aí você ganhou mais autoconfiança. Mais autoconfiança, aí você consegue partir para o sonho. Por isso que eu falei naquela, não é distorcendo as palavras ou indo contra as frases que tem, mas é trazendo um pouco para a gente entrar na realidade, porque a gente tem que ter a imaginação e a realidade, né? O nosso cérebro é dividido mais ou menos assim, né? Entre a imaginação e a lógica. O cara é extremamente lógico falando sobre sonhos. Adorei, Thelmo. Legal. Entendeu? Eu acho que o meu maior erro, Pode, claro. Meu maior erro, assim, o meu melhor erro, né? Meu melhor erro foi empreender. Por que melhor erro? Porque empreender me ensinou muita coisa. Então foi o meu melhor erro. E teve fracassos no meio do caminho, teve situações, tudo isso que mas te fez crescer muito. E estar hoje na posição que você se encontra, inclusive ajudando outras pessoas. Verdade. Então esse foi o meu melhor erro. Vou botar assim. Bacana, pessoal. Fiz ele pensar no livro, olha só, a resposta veio, hein? É mais ou menos assim. Muito bacana, cara, muito bacana. Gostei muito do seu livro, cara. Eu vejo muitas coisas ali. Você fala também do... Qual é o nome dele? Ele escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, também muito bom. Você colocou ali, né, uma parte dele, que ele fala justamente sobre isso, sobre sucesso. Ele é um cara que eu admiro, ele não fala só isso, Napoleão Hill. Ele não fala só da parte de você, caraca, você precisa ser bilionário e um monte de gente frustrada por aí, cara, que não é assim, cara. Você precisa viver a vida, cara. A vida, a felicidade. Caraca, um cara de educação financeira falando que a vida é felicidade, é simplicidade, mas todo milionário que você vê, os caras, na maioria, né, não vou falar todos, mas entram em depressão porque eles não têm essa parte de... Porque eles estão lá, mas não sabem o que fazer com... Posso ser sincero, Márcio? O cara lutou a vida dele toda para aquilo. Só que, quando ele chegou no destino, ele viu que ele deixou muitas coisas mais valiosas para trás, cara. E não adianta. E assim, quando ele chegou no momento de parar, ele percebeu que o que movia ele era o fazer acontecer. Isso. E aí ele não sabe lidar com parar. Tem pessoas que... E eu pretendo, Theo, enquanto eu tiver alguma capacidade intelectual, mesmo que eu já não tenha mais a física, eu pretendo estar fazendo algo até o final dos meus dias. Isso é bom. Porque eu descobri que esse é o meu maior momento de prazer. Também tem o não fazer algo. Eu aprendi também que às vezes o momento de estar sem fazer nada tem momento. É incrível. Momento. Né? Mas ele precisa ter um contraponto. Isso é um outro assunto para a gente pensar. Mas muito legal você ter trazido essa ideia. E aí, para a gente caminhar ainda mais para o fim, vou te fazer mais uma pergunta. Algo fora do normal que você gostaria de realizar? Olha, é um esporte. Eu comecei a surfar. Rapaz, viu? Olha o preconceito aqui, ó. Olhei pro cara, esse cara não surfa não. Eu comecei a surfar e eu gosto muito, e realmente eu não sou bom em surfar. Não sou. Mas é uma coisa que eu achei sensacional, cara. Você descer numa onda, cara, aquela beleza. Aí entra a parte da imaginação. Cara, aquilo ali gera um conforto, você sai dali tão bem. Água salgada, aquilo tudo. E aquilo me cativou muito. E eu tinha um sonho fora do normal, que era surfar no Havaí. Para mim é um sonho fora do normal. Assim, eu creio que eu vou realizar esse sonho, mas é um sonho fora do normal, assim, que é um pouco anormal da minha vida. Vai contra a lógica que você se habituou a viver.
mas aí. muito legal. E eu Isso acho aí. que você já é dono disso, né? Com certeza. Programar esse sonho, Legal. dividir ele em pedacinhos, Eu gosto vai te disso. fazer chegar lá, irmão. Então, até um sonho meio doidão assim, né? Meio fora do normal, a gente tá brincando. Se eu programo e eu vejo o quanto eu tô distante dele e o que eu posso fazer para chegar próximo dele, eu vou tornar real. É Posso claro, só? agora, por favor, já falou que você não é muito bom no surf, então não vai pra, né, Não, praia vou me dos preparar. cocos quebrados, dos crânios quebrados lá. Pipeline. Por nada favor, disso. sem estar pronto, que eu quero você vivo aqui contando Com histórias certeza. conosco depois. Você falou uma coisa muito importante, né? Vai vivendo, a gente vai aproveitando os momentos. Então, quando eu falei de você saber onde você tá, é justamente por isso, Márcio. É o meu sonho estar lá. Eu acho legal, Havaí é um lugar que caraca, eu falo com minha esposa, agradeço muito a minha esposa também, ela que me incentiva muito, ela que gera essa gasolina, esse combustível, cara, para me ajudar. Muito obrigado. Te amo muito também. Faz uma declaração. Fala o nome dela, fala o nome dela. Luciana Narahashi. Beleza. Tá? Pô, legal, cara. É porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, né, cara? Agradeço a minha família também. Primeiramente é Deus, né, cara? Deus é assim, fora do normal. E quando você chega a ter um sonho desse, um dos maiores problemas é a condição que você tá, o tempo que você tem. Isso às vezes te frustra. Muitas coisas me frustraram na época. Hoje em dia já não me frustra. Mas de repente, se você consegue enxergar isso de maneira adequada... Isso aí, é dessa forma. Você vai ali pra Ponta Negra. Taquatiara e tal, e faz algo parecido. Isso, mas é essa a questão. São os pedaços assim, até você chegar lá. Isso, de estar, né? Quem diria? Não estou acabando com o sonho de ninguém, galera. Só estou falando pra gente ter um pouco de lógica. Hoje, eu estava falando com o Marcos aqui, depois de velho, por conta do cara que está aqui na produção, que é o Ítalo, que por um acaso, além de ser um baita profissional, por um acaso é meu filho também. Parabéns aí pelas imagens. E por conta dele eu fui jogar tênis, cara. Aí. Eu nunca imaginava. Fora do normal pra você. E com mais de 55 anos eu resolvi que eu amava o mar e resolvi ir pro mar. Hoje eu participo de regata, sou velejador, cara. Você falou comigo. Então, assim, olha só, nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Vou provar isso aí também. A minha esposa tem um amigo também que, então, assim, que dá aula também. Eu tenho lá os meus projetos, mas se não der para ser o... Cara, eu já estou muito próximo. É isso que você está falando. Assim, os prazeres... Eu fiz uma regata que se chama Fast Vela, que a gente sai de Angra, vai para Paraty, dorme em Paraty, e a regata é a cidade de Paraty em direção a Angra, né? Pô, legal. Caramba, essa experiência foi tão prazerosa que, assim, até outros projetos de vela, eu não sei nem se eu quero mais, porque, assim, eu quero repetir esses, né? E que estão muito dentro da minha possibilidade. Eu não preciso para ser feliz e tão longe das minhas possibilidades. Cara, isso é isso aí muito que eu tô poderoso. É isso mesmo, isso é muito poderoso. E às vezes a gente quer uma coisa, cara, que aquilo vai frustrar você tanto. Porque, posso ser real, não querendo acabar com o sonho de ninguém, mas às vezes a gente tem sonho, cara, que... eu ia ficar umas horas aqui conversando sobre isso, mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade, tá bom, Theo? Não, sim, Theo, só para chegar. Se chegar mesmo. Porque às vezes a pessoa tem um sonho que realmente ela tem que entrar em consenso com ela às vezes. Eu estou falando que não seja realizável, mas... Não. Eu costumo brincar que precisa estar dentro da sua faixa de poder. Isso aí. Dentro do que você... Não interessa o que o outro pensa a respeito, mas você tem que entender qual é o tamanho do poder que você tem para você saber se vai conseguir conquistar aquilo ou não, de alguma forma. Sim. Né? Então ele pode estar distante para quem quer, para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para o periquito, para o filho. Mas se você acha que você pode... Isso aí. E se você consegue enxergar a distância que você está, e aí você vai construir e fazer ele se tornar realidade, eu não tenho dúvida disso. Sim. Mas eu preciso ter esses conhecimentos e usar ferramentas e técnicas para provocar e transformar isso em realidade. Verdade. Theo, infelizmente estamos chegando ao fim. Vou pedir que você dê uma mensagem final e traga aí seus contatos, como a gente pode chegar na Meinvest, conhecer o podcast, conhecer também esse trabalho de educação financeira, e queria que você encerrasse contando isso para a gente, mas também deixando uma mensagem para o público. Tá, a mensagem que eu vou deixar para o público é que é o slogan da Meinvest.
o melhor investimento é você, tá, galera? E assim, corra atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos. Analisa, pense, estude e tenha fé. Você consegue, tá? Então, a Minha Invest, ela trabalha nisso também, questão dos sonhos, né? Eu acho que a gente acredita nas pessoas. Assim como eu não acreditava que conseguiria chegar, fazer minha faculdade, me especializar, eu consegui. E você também pode conseguir, né? E o melhor investimento, como diz a Minha Invest, é você. Então, eu tenho um canal no YouTube que é @Minhainvest com o TYNG, né? Minha Invest no final. Você pode procurar lá, a gente vai deixar aí no... Sim. Então, você encontra a gente no TikTok, no Instagram e no YouTube. Né? A gente passa muita educação financeira na raiz, galera. Né? Assim, as verdades que as pessoas não contam. Né? E eu admiro ele porque ele também fala muitas verdades, muitas coisas que são sólidas e verdadeiras. Então, é isso, galera. Meu telefone é 21 97 130 0813. Você precisando de planejamento financeiro, educação financeira também, ou também consultoria financeira para sua empresa, a gente faz, tá bom? Obrigado aí. Obrigado, Theo. Foi um prazer te receber aqui, né? Essa nova parceria que ela dure por bastante tempo. Legal. Espero que tenha sido útil para você que está aqui assistindo, né? Conheça a Minha Invest e fica de olho no Seja Fora do Normal, que vem mais coisa nova por aí. Se permita fazer da sua vida mais feliz, mais agradável, mais criativa. Seja Fora do Normal, se registra aí, acompanha, clica no sininho. É isso, até a próxima, pessoal.